Então, vamos começar aqui. Gente, boa noite. Boa noite, a professora Cristina acabou de chegar. Que legal ter você aqui também, professora. Então, a gente tem aqui convidados, nós temos alunos, alunas, e nós temos também a equipe da Viver, também aqui, que estou muito feliz de vocês estarem todos aqui. E eu tenho o maior prazer e honra, né, de apresentar a vocês as nossas palestrantes de hoje e também do tema, né? O tema é um tema fantástico, super necessário, e quando a gente teve essa ideia, assim, as palestrantes super toparam, sempre nos incentivaram, e a gente está aqui para a gente aprender, né? Nós estamos aqui para aprender com elas, e o nosso grande tema é psicologia inclusiva, da sala de aula ao consultório. Então, nesse primeiro momento, eu apresento para vocês Jobis, Joyce, né? Mas ela gosta muito de ser chamada de Jobis Martins Guerra. Ela é psicóloga, ela também fez faculdade em filosofia, ela é psicoterapeuta, está já fazendo os atendimentos, e é nossa aluna aqui do curso de formação e pós-graduação em psicodrama. Então, eu apresento para vocês a nossa queridíssima, e eu tenho o maior orgulho de apresentar, então, de ver Jobis agora como palestrante, né? Já é nossa aluna aqui, agora como palestrante. Jobis, o palco é todo seu. Olá, Vivi. Olá, pessoal. É uma alegria muito grande estar aqui hoje. Uma alegria muito grande. Eu vou silenciar o leitor de telas, então eu queria fazer um trato. Vivi, quando a Dani chegar, você me interrompe? Ok, sim. Ok? Que eu vou silenciar aqui o leitor para ele não ficar me perturbando aqui. Pera lá. Ok, gente. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Joyce Guerra, também conhecida como Jobis. Tenho o orgulho de fazer parte da família Viver, né? Muito carinho, muito amor por essa escola. Além de psicóloga, eu estou na Organização Nacional de Cegos do Brasil como secretária de Equidade e Gênero. E como como mulher, como mãe com deficiência, também como profissional de saúde, como filósofa, a questão das pessoas com deficiência frente à psicologia é uma questão assim que me sensibiliza muito. É um lugar que raramente a gente vê mencionado, né? Muitas vezes é de uma perspectiva um tanto quanto mais antiga, né? Então, para mim é um orgulho, uma alegria muito grande estar aqui nesse momento para a gente poder discutir esse assunto. Mas a Dani e eu, minha colega, que já está chegando, nós viemos do psicodrama. Então, o psicodrama também é um lugar da psicologia que nos define bastante enquanto profissionais. E no psicodrama a gente trabalha bastante com a ideia de aquecimento. E para o nosso aquecimento, eu gostaria de trazer para vocês algumas situações, e umas situações muito importantes, e eu gostaria de pedir realmente a atenção e o carinho de vocês para isso. Porque nós temos aqui alguns personagens, né? Nós temos aqui três personagens, na verdade, três consignas, que eu gostaria que vocês pensassem nisso com muito carinho. A primeira personagem é a Maria Eduarda. A Maria Eduarda é aluna de graduação, então ela está na universidade.
Ela é surda, ela se comunica em Libras, mas faz leitura labial. Ela faz aula online na turma de vocês, mas ela tem um problema. Ela não tem intérprete na sala. Então, a gente tem aqui uma aula de uma turma de graduação, da qual vocês fazem parte, e a gente tem a Maria Eduarda, que ela precisa ser incluída. Ela é uma garota que está estudando psicologia também. Ela sonha muito em ser psicóloga e é bastante inteligente. Conseguiu passar no vestibular, mas as aulas são online e ela não tem intérprete. Esse é o primeiro desafio que a gente tem. Depois, a gente tem o Tiago. O Tiago é o seguinte, vocês já são psicólogos. Vocês já são psicólogos e tem o Tiago. E o Tiago, ele tem paralisia cerebral. Ele tem deficiência múltiplas, na verdade, portanto. Dificuldade na fala, na locomoção, leve déficit cognitivo. E está passando com vocês em sessões presenciais. A demanda do Tiago é baixa autoestima. Tá? Então, é um paciente com paralisia cerebral que vai chegar na clínica com baixa autoestima. E a gente vai ter que atender ele. Tá? E vai ter que ajudá-lo a se perceber, né? O nosso terceiro e último personagem é o Rafael. Bom, vocês são colegas de trabalho e o Rafael é psicólogo também. Ele não é colega de graduação, não. Ele é psicólogo também. Ele é cego, ele é psicólogo, né? E ele divide com vocês a sala da clínica. O desafio que a gente tem é ajudar o Rafael a acessar o local. Organização do espaço conjunto, compartilhamento da agenda, inclusive. E temos aqui a Luana também. A Luana, ela é autista, ela tem tendência à hipersensibilidade e esgotamento sensorial. Ela demanda previsibilidade e estabilidade, tem poucas habilidades sociais, e o desafio é fazer apresentação ou trabalho em grupo. Tá bem? Aí eu queria que os nossos queridos experts da Viver pudessem dividir a gente em grupos. Dá para colocar quantos por grupos, Vivi? Com esse grupo aqui, quantos grupos você precisa? 3 ou 4. Tá. Eu posso mandar para você os personagens ou para a Pri, para ela dividir? Uhum, pode. Ô, Jobis, você tá com a tela escura, é isso mesmo? Que triste. Não. Eu não quero estar com a tela escura. Eu sou exibida. Eu gosto que as pessoas me vejam. Para lá. Sim, você está sempre com a tela aberta. Por isso que eu achei que fosse alguma coisa Agora abriu? no aquecimento aí. Não, ainda não. Que horrível, gente. Vai dividindo que depois a gente resolve esse drama aí. Esse drama de acessibilidade aí. Tá, Obrigada por avisar, meu amor. São 3 turmas, é isso? 3 grupos, né? São. Tá bom. Beleza. Tá. Você vai enviar para a gente? Eu estou fazendo. Tá. Ô, Jobis, você vai enviar para a gente no chat aqui? Eu mandei pelo WhatsApp, pode ser? Pelo WhatsApp, ok. Porque Qualquer coisa a Pri me manda, eu também vou entrar no grupo. Pronto, já mandei para vocês. Para Priscila e para Vivi. Todo mundo recebeu. Tá. Jobis, a gente não consegue... você está no escuro ainda. Tá, eu vou sair. Deixa só vocês resolverem um grupo, que eu vou Tá. entender o que aconteceu aqui comigo. Então, podemos ir para o grupo. Quanto Sim, tempo? vocês podem ir, que aí depois eu vejo isso aqui. Quanto tempo nós temos no grupo? 15 minutos? 20? Não, gente. Essas coisas de inclusão precisam ser rápidas. O pessoal tá lá precisando da aula, precisando do atendimento. Se a gente passar 20 minutos, a aula acaba, o paciente vai embora. Tá. 10 minutos. 10 minutos. O que faremos nesse grupo? Tentar resolver os desafios. Pensem
com vocês como a gente pode resolver os desafios, e aí vocês podem apresentar aqui como vocês desejarem. Pode ser Quantos uma dias, cena, quantos pode dias, anos a gente precisa, a gente tem para resolver esse desafio, Jobis? 10 10 minutos. minutos. É facinho, viu? Quantos anos a gente tem aí para tentar resolver esse desafio? Não, sério, gente. Pensem Tá com bom. carinho o que que vocês fariam. Não tem resposta certa nem resposta errada, Tá. mas o paciente está lá, os alunos estão lá e eles Uhum. precisam fazer parte, tá bem? 10 minutos. Vamos 10 lá, minutinhos, aí gente. depois vocês apresentem como vocês quiserem. Pode ser a cena, pode ser falando e alguém comentando, como vocês preferirem, tá bom? Ah, tá bom. Tá bom, vamos lá. Eu vou me audiodescrever rápido. Opa, agora tá gravando, ó. Tá gravando, eu tinha esquecido de botar, Dani. Pode continuar. É, então, eu sou a Dani, vou me audiodescrever bem rapidinho. Eu sou uma uma mulher cega, de pele branca, cabelo loiro escuro, está semi-preso hoje, com uma presilha. Eu estou vestindo uma blusa preta, brincos pretos, um batom e uma cara de cansada de quem passou o dia inteiro no evento. Cheguei atrasada porque perdi o ônibus, gente, me desculpem. O trânsito de Florianópolis é caótico, você está proibido de perder um ônibus aqui, então foi isso, desculpem. É, eu sou psicóloga clínica e educacional, como falou a Vivi, né? Na clínica eu estou atendendo online, mas em breve devo iniciar presencial no atendimento infantil, mas não sei, estou dando um spoiler que ainda não sei se acontecerá, mas é para acontecer. E na educação eu atuo na Secretaria Municipal de Educação, na Gerência de Educação Especial. Então, não estou dentro de uma escola específica, atuo na gestão, né, nos setores de gestão da Secretaria Municipal de Educação, mais especificamente trabalhando com educação especial na perspectiva inclusiva, dando assessoramento psicossocial para os polos de sala, né, para as salas multifuncionais, enfim. Esse é mais ou menos o trabalho que eu tenho feito aqui na prefeitura de Florianópolis. E é isso, minha trajetória é mais ou menos essa. Estou encerrando uma pós em saúde mental infanto juvenil e estou encerrando a pós em psicodrama. Reza a lenda que um dia encerrarei, porque faz uns 2 anos que eu estou nessa aí encerrando a pós em psicodrama. Mas a Vivi quer me captar para o segundo foco, aí eu vou ficar devendo encerrar mais coisas ainda. Mas enfim, essa sou eu. Obrigada pela paciência de vocês aí. Desculpem o atraso. Também, também. Jobis, está com Então, você novamente. Agora a gente consegue te ver, tá bonita, mel, maquiada, legal. Vamos lá. Que coisa boa. Pessoal, a gente se reuniu, né, para fazer os desafios de inclusão. Lembrando que não tem certo ou errado, mas a gente queria ouvir vocês. A gente queria ouvir os grupos, saber como vocês entenderam, que nós poderíamos resolver a situação. Enfim, grupo 1 então, né, Vivi? isso, Sim, isso. dedocraticamente, grupo 1. Democraticamente, vamos começar pelo grupo 1, dedocraticamente. E Exato, e de forma bem grupo livre, assim, né? 1, Se vocês quiserem falar, isso, da como forma que vocês vocês se quiserem. organizaram. É da Cristina, Félix e Michele. Então, a gente comentou bastante sobre mais a parte de deficiência visual. A gente chegou numa conclusão ali, na nossa cabeça, que a forma mais adequada seria quem tem o benefício de todos os sentidos se adequar a quem tenha deficiência de algum, que seria manter o local organizado, jamais tirar algo do lugar, deixar a pessoa que tem essa deficiência organizar o local e as pessoas que têm todas as
a palavra correta seria, eu não sei a palavra correta. Todas as habilidades. Pessoas que não têm vamos, deficiência. vamos colocar Pessoas dessa sem forma. deficiência. As pessoas Pronto. sem deficiência se adequar. Seria a forma ideal, eu acho que seria a forma correta. Porque quem tem a dificuldade sabe contornar, lidar com a dificuldade. Então, quem não tem, que faça um pouquinho de esforço e É consiga porque a lidar. gente vive num país, né, que muito desigual, né, e com zero acessibilidade, se a gente for pensar, né? E a gente vê que as pessoas com deficiência, elas sempre se adaptam de alguma forma, né? Elas sempre têm que encontrar um jeitinho para estar incluída. Então, a nossa ideia seria fazer o contrário. É a pessoa que não tem deficiência que se adaptaria, né, ao que a pessoa com deficiência colocaria ali para a gente. Então, o colega que é cego, que vai dividir a sala com a gente daria, falaria para ele, organiza da forma como você acha que vai funcionar melhor para você, e a gente vai se adaptar a isso. Né? Foi mais ou menos isso que a gente colocou. E sempre perguntar para a pessoa, né? Então, o que eu preciso, como que funciona melhor para você, né? Para a gente entender como que aquela pessoa que apresenta deficiência, que tem a deficiência, precisa que as coisas funcionem para ela. Eu acho que perguntar, conversar, dialogar, acho que é o primeiro caminho, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer. Não sei se seria isso. Perfeito, muito obrigada. A gente vai dialogar depois um pouquinho sobre essas estratégias, mas né, que importante que vocês pensaram, né, refletiram sobre essas possibilidades de organização, né? Depois a gente vai dialogando sobre isso, né, e linkando, né, com o que vocês estão trazendo. É isso? Podemos passar para o próximo grupo? Sim. Ok, grupo 2, eu não sei quem era em 1, 2 e 3, Vivi pode apontar quem estava aí no grupo 2, ou se o pessoal se identifica aí com os números dos grupos. É a Janile e a Jobis. Aí tinha a Júlia. A Júlia saiu. Ah, A internet, boa noite. boa A noite. internet da Júlia está instável. Vou falar um pouquinho e aí depois, né, quando a Júlia voltar, ela acrescenta. A gente falou mais especificamente sobre o Tiago, né, que tem a paralisia cerebral e está trabalhando em psicoterapia sobre baixa autoestima. E o que nos veio foi muito isso, né, assim, de perguntar para ele, para a família, muitas coisas para como conduzir, né? Como melhor conduzir, como melhor estarmos nos adaptando, né? Para o atendimento a ele. Pontuamos o desafio da questão do sigilo, porque talvez tivesse que ter alguém, pelo menos inicialmente, né, nas sessões, para ajudar muito mais a nós, né, psicoterapeutas, do que né, talvez o próprio cliente nesse processo, né, de adaptação nas primeiras sessões. Júlia, você quer falar um pouquinho? Eu falei sobre o começo, né, assim, de como é que seria começar, perguntar sobre como é que o cliente ficaria melhor, sobre a questão do sigilo. Posso falar assim, só que minha internet ela tá um pouquinho instável, daí pode ser que minha voz trave um pouquinho, tá? A gente está te Então, a gente... ouvindo. Estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Sim? Tá. Então, é que eu não consegui acompanhar o teu raciocínio. Eu acabei de entrar. Mas pode partir, pode falar que com certeza vai complementar, mesmo que repita, não tem problema. Então, a gente pensou, na verdade, a gente dialogou mais em relação ao Thiago, né, que tem deficiências múltiplas,
E aí, atender a demanda dele, nós pensamos assim, em chamar a família, cuidadores. Também dialogamos sobre a questão de Libras, né, e do sigilo. Eu não sei se tu chegou a comentar sobre isso, né? Falei um pouquinho. Porque se o psicólogo ele não tem domínio da língua de Libras, e se ele chamar um intérprete, será que isso vai ferir a questão do sigilo, que é do Código de Ética do Profissional, né? Não, mas no Então, caso cabe ele a estava gente... na graduação, né? Ele era colega de graduação, ele não era paciente. O Thiago? Tiago era o cliente. O Tiago era o Ah, paciente não! com PC, Isso, Era o paciente. isso. ou com Ah, paralisia cerebral. tá. Sim, Me sim, perdoe, mas aí gente. Eu em, pensei que era o em menino outra... surdo. Me perdoe, que falou em Libras. Isso. Depois a gente pode até complementar no diálogo que a gente vai ter depois, é que a gente colocou que ele teria algumas dificuldades de linguagem, eu acho, né? Comunicação, alguma coisa assim. Isso. Ah, Isso. sim. Na fala, né? Isso, mas depois a gente pode complementar. Acho que vamos ouvir as meninas para Não, tudo bem, entender Danizinha. Tudo aonde bem. foi o raciocínio. Não, é só te situando, né? Que esse é o paciente com paralisia cerebral e a gente colocou a dificuldade na fala ali, na linguagem. É porque eu acho que quando a Júlia fala sobre Libras, é já pensando numa outra situação, né? Se o psicólogo não sabe Libras, então ele precisa de um intérprete, né? E aí vem essa questão do sigilo comprometido, assim como, dependendo do nível de dificuldade, né, desse cliente, do Tiago, talvez, pelo menos as primeiras sessões, também precise de alguém da família, um cuidador, que nos ajude, né, nesse processo de adaptação às primeiras sessões, e aí, novamente, né, a questão do sigilo um pouco comprometida. Uhum. E vocês pensaram, só para ver se a gente está acompanhando aqui o desenvolvimento, vocês pensaram nessa necessidade da família por conta da dificuldade de comunicação? Isso, isso. E também a Júlia apontou na nossa conversa sobre a importância de cuidarmos também, né, da família, que essa família ela também precisaria, né, de assistência, de apoio, de acolhimento. Tinha mais uma coisa, não tinha, Júlia? Você lembra? Eu acho que é isso, gente. Acho que dá para passar para outro grupo. Perfeito, muito obrigada. Jo, quer puxar o próximo grupo aí? Fica à vontade. Ok, pessoal. O pessoal do grupo 3. Quem que estava no grupo 3? Eu acho que era eu e a Isa, só quero que a Vivi confirme, porque pelo que eu li, o meu era o 3. Sim. Tá. Certo. Aí, eu fui pela lógica do número, que no 3 também estava ali o Rafael. Daí, eu e a Isadora conversamos sobre ele. É um colega de trabalho com deficiência visual. Os desafios seriam acesso ao local, organização do espaço em conjunto e o compartilhamento da agenda. Em relação ao acesso ao local, a gente pensou em relação ao entrar no local, seria evitar, por exemplo, degraus, se fosse para, digamos, vamos alugar a sala em conjunto, procurar alguma sala que já tenha acessibilidade, tipo, algum local que tenha uma rampa, e que já tenha também o piso tátil para poder entrar na sala, já ter todo o acesso à sala, da rua para a sala. Dentro do espaço, manter o espaço um pouco mais aberto, com os móveis um pouco mais próximos à parede, e não móveis no meio, assim, da sala, porque uma pessoa que tem deficiência visual pode, assim, acabar esbarrando ali, se o móvel ficar muito, assim, no meio da sala e não tão encostado na parede. Em relação a isso também, colocar algum tipo de protetor, se, por exemplo, tiver uma mesa e essa mesa tiver algum bico,
colocar algum protetor, por exemplo, protetor de silicone, para caso essa pessoa acabe batendo na mesa, assim, não se machuque, ou optar por móveis que tenham as pontas mais arredondadas. E também, em relação à agenda, optar por utilizar agendas virtuais que possuam algum recurso de acessibilidade, para que a pessoa que tem a deficiência consiga ter acesso à agenda de um jeito bem mais fácil do que aquela agenda que seria, por exemplo, em papel, ou então, digamos, só em um documento em Word, uma planilha, mas sim em algum aplicativo de agenda que tenha essa acessibilidade. Bacana, perfeito. Vocês foram pensando ponto a ponto, né? Que legal. Bem Isso. bacana. Que daí a gente focou nos desafios que a pessoa iria enfrentar e, querendo não, no que a gente também, que nós, como colegas de trabalho, poderíamos auxiliar ele, né? Ok. Então, muito obrigada também às meninas do grupo 3, obrigada a todos que se manifestaram aqui falando e os que contribuíram com a discussão, né? Mesmo não tendo falado, mas que contribuíram lá na construção coletiva. Então, nós nos organizamos aqui, né? Agora nós vamos para um segundo momento, que ele é um momento de diálogo, né? Nós vamos conduzir o diálogo, mas ele é um diálogo aberto, né? E nós nos dividimos da seguinte forma: a Jo vai trazer um pouquinho, né? Algumas reflexões, né? Sobre acessibilidade e inclusão, né? Nessa perspectiva tanto de sala de aula quanto de consultório, né? E se for o nosso colega de turma? E se for o nosso aluno? E se for o nosso paciente? Esse era o nosso objetivo, inclusive, com os desafios, né? Que nós passamos para vocês. É pensar, né, nisso como algo, né, na deficiência, como algo próximo, né? E não como algo distante, que está lá longe com outras pessoas. Não, como algo que pode estar próximo de nós a qualquer momento, né? E então, a Jo vai iniciar fazendo essa construção teórica e depois eu vou trazer um pouquinho aí das possíveis soluções práticas, né? Para a gente pensar um pouquinho, e aí a gente até vai provavelmente voltar aí nesses desafios e no que né, vocês pensaram, o que nós pensamos para a gente fazer essa troca. Então, Joa, para que a bola está contigo. Tá bom, então. Gente, quando a gente pensa em deficiência, se a gente fizesse um bate-bola aqui sobre a palavra deficiência em si, uma associação livre, viriam, em geral, palavras negativas ou palavras associadas à superação de algo negativo. Essa conserva cultural possui uma origem histórica muito forte. Até bem pouco tempo atrás, o modelo da deficiência era o modelo biomédico. Tá? Esse modelo, ele entendia que a visão de que a deficiência era uma condição físico-mental que causava uma limitação e impedia a pessoa de se engajar nas atividades cotidianas. De acordo com esse modelo, a responsabilidade da pessoa com deficiência é se responsabilizar pela sua condição. E o foco é a cura e a correção da deficiência, com a ideia de que a pessoa pode ser normalizada ao se adequar às normas da sociedade. Então é o seguinte, meu querido, minha querida, você tem uma deficiência, que pena, vamos procurar a sua cura. Até lá, você que lute. Boa sorte. Bem o que o pessoal do grupo 1 trouxe, né, Jo? Que nesse modelo anterior, realmente as pessoas com deficiência ficavam tendo que se adequar à sociedade como ela era. Sim, né? sim, como ela é exatamente isso que eu estou dizendo. Exatamente. Foi exatamente o que eles falaram, né? Que eu ia justamente fazer essa ponte agora. Então, até bem pouco tempo atrás, a perspectiva era essa, você que lute. Você quer alugar uma sala com pessoas com uma pessoa que enxerga? Boa sorte, querido. Boa sorte, seja feliz. Com
a evolução da psicologia, da sociologia, da psicologia social, da filosofia e demais ciências humanas, a gente começou a entrar no modelo biopsicossocial, e isso atravessou muitas diversidades, inclusive a das pessoas com deficiência. Gente, qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Se eu falar muito estranho, vocês podem interromper, que a gente organiza juntinhos. E esse modelo é o modelo que nós estamos agora, é o modelo de compreensão da deficiência. O modelo biopsicossocial Meu Deus, desculpa. Já o modelo biopsicossocial, ao contrário do modelo biomédico, reconhece que a deficiência não é apenas uma condição puramente médica, mas que é influenciada tanto pela biologia quanto pelos fatores ambientais e sociais. Então, olha só, nesse momento, eu estou conversando com vocês aqui no Zoom, né? Eu sei que a minha câmera está ligada, porque a Vivi me contou, e eu estou lendo um texto no celular. Eu estou lendo o texto no celular através de um leitor de telas, um aplicativo que lê para mim o que está escrito na tela. A gente teve aqui um aspecto... eu tive ajuda para estar aqui nesse momento lendo para vocês, né? A certeza de que a tela está ligada, a certeza de que vocês me ouvem. Eu não estou vendo o símbolo do microfone, eu não estou vendo a câmera, ok? Eu não posso ler um texto numa tela, eu nunca vou fazer isso. Mas, neste momento, eu não estou me sentindo de jeito nenhum uma pessoa com deficiência. Porque eu estou aqui dando uma mini palestrinha e lendo um texto com vocês. Tá? Isso é uma explicação prática de que a deficiência no modelo biopsicossocial deixa de ter uma busca, deixa de ser enfocada numa busca pela cura, que em muitos casos não vai acontecer nunca, para uma junção de fatores biológicos, atitudinais e sociais. Quando eu entrei aqui, a minha tela estava escura. A Vivi e algumas pessoas tiveram a atitude de falar para mim, Ju, a sua tela está escura. Tá? Observem que eu vi uma atitude. Tudo bem? E quando eu consigo ter acesso a uma tecnologia assistiva que me permite fazer a leitura sombreada de um texto numa tela, então eu não estou lendo esse texto em braille, o leitor está falando na minha cabeça, na minha orelha, e eu estou ouvindo o texto e repetindo para vocês. Estou exemplificando o que está acontecendo em termos inclusivos. Então, a leitura do texto explicando como isso acontece é uma exemplificação do modelo biopsicossocial. De acordo com esse modelo, a pessoa com deficiência é vista como um ser biopsicossocial, ou seja, afetada não apenas pela sua condição corporal, mas também pelos fatores psicológicos, sociais, culturais e ambientais que a cercam. Vamos imaginar essa cena diferente. Vamos fazer um psicodrama interno, tá? Eu entrei aqui, apertei para ligar a tela não ligou, eu não vi. Aí a Vivi começa a cochichar. Aí eu noto que tem alguma coisa estranha. Vocês, olha, não, mas deixa. Não, mas deixa, não, tá. E eu pergunto, gente, o que é? Não, tá tudo bem, pode continuar. E eu vejo que tá um clima estranho. E eu vejo esse clima estranho aqui com vocês, essa situação, eu vou perceber, eu vou ficar tensa. Vai ter alguma coisa me prejudicando. E eu vou ficar pensando que podem ser 40 mil coisas. E talvez eu nem pense que a tela está desligada. Porque a falta da atitude. Então eu estaria nesse momento me sentindo muito deficiente. Eu queria observar uma outra coisa que talvez vocês não tenham visto, porque você já estava na sala quando esse episódio aconteceu. Não, vocês estavam aqui. Quando a Vivi falou que a tela estava desligada, eu falei assim, divida o pessoal nos grupos que eu resolvo depois. Por que eu fiz isso? Porque se vocês saíssem da sala para os grupos, eu ia conseguir
usar o leitor de tela para ouvir, porque o meu Zoom aqui está em inglês e eu não sei inglês, então eu precisaria de mais ouvido para fazer. Mas notem que em nenhum momento ninguém falou assim, não, que isso? Liga, a gente te liga no WhatsApp e a gente vai te dizer o que fazer. Quando eu peguei e falei, divide o pessoal que eu resolvo, o pessoal acreditou em mim. Vocês percebem? O que aconteceu aqui? E acho que a questão do acesso também, né, Jô? Desculpa te cortar, só complementando. Depois você me corta também. A questão do acesso também, porque você poderia também, né, se a gente pegando um aspecto mais social, né, não ter acesso a essas tecnologias, e aí você nunca nem estaria aqui. Não, nem aí eu não pude fazer essa, tem razão. Se eu tivesse feito isso, eu não estaria nem aqui para começar. Nem saberia que eu existiria, né? Olha que interessante, se a gente não tivesse essa tecnologia, na verdade eu não saberia que a Viver existe, eu nem saberia que psicodrama existe, possivelmente, e com certeza eu seria uma psicóloga muito pior, porque eu sou psicodramatista. Então, mas deixa eu terminar aqui a leitura para a gente passar para outro aspecto, rapidinho, tá? No modelo biopsicossocial, a ênfase é na inclusão e na remoção de barreiras que limitam a participação plena da pessoa com deficiência na sociedade. A abordagem é holística e busca entender as necessidades e desafios únicos de cada indivíduo. Então, a Dani e eu somos ambas pessoas com deficiência, mas ela pode ter necessidades diferentes das minhas. Eu posso ter necessidades diferentes da dela, mesmo a gente tendo a mesma deficiência. Por quê? Porque nós somos indivíduos diferentes, tá? Mesmo tendo a mesma condição clínica, a gente tem uma história diferente, a gente tem um modelo, uma vivência diferente, e somos pessoas diferentes. Tudo bem? Agora, eu queria falar brevemente sobre o capacitismo e 3 aspectos que sustentam isso para a gente começar a entender. Do mesmo jeito que a gente tem o racismo em relação a pessoas negras no Brasil, né? A LGBTQIAP+, fobia também, né? Homofobia, transfobia, enfim, né? Em relação à deficiência, a gente tem o capacitismo. Capacitismo é uma desconfiança, uma descrença na capacidade dessa pessoa. Normalmente, a gente, com a melhor das boas intenções, decide o que essa pessoa precisa e faz. E normalmente dá errado. E normalmente é muito frustrante para todo mundo. As pessoas não ficam felizes. Então, é muito importante a gente começar a pensar na pessoa com deficiência como sujeito. É isso que o modelo biomédico nos retira. Sujeito. Quando a gente pensa em inclusão, a gente tem que transcender o protocolo. Inclusão é uma filosofia de vida. Hoje, a gente entende que não existe mais aluno de inclusão. Porque todo mundo, em algum momento, vai precisar de inclusão. Todo mundo, em algum momento, vai necessitar, em algum contexto, de uma atitude diferenciada. Quando a gente faz a transição do modelo biomédico para o modelo biopsicossocial, as diferenças vão deixando de ser um estigma para merecerem ser até mesmo celebradas. Né? Veja que a gente colocou os nossos desafios, quando eu fui ler, eu falei demanda, desafio, né? A gente não falou em problema. Porque começamos a ter o entendimento de que a diversidade
é uma oportunidade. Muitos avanços que hoje fazem parte da nossa vida começaram com adaptações para a situação de pessoas com deficiência. Olha só, que coisa interessante, né? Por exemplo, a tecnologia hoje que lê o GPS, né? Então, vocês vão andando de carro, colocam o mapa e a voz do Google vai falando. Ela veio do desenvolvimento das vozes de TTS, das vozes para pessoas que têm dificuldade que não enxergam ou que têm alguma questão que as impede de ler o texto na tela. Então, a tecnologia do GPS, que fala o texto, ela se apoiou nessa tecnologia assistiva que já existia. É muito importante a gente começar a pensar na nossa percepção da vida humana, né? Existem formas diferentes de ser e existir. E essas formas diferentes de ser e existir, elas não estão necessariamente verticalizadas. Elas são formas de entender e existir diversas, que não são necessariamente doença, né? A gente escuta muito de pessoas com deficiência também, já passando para o finalização, né? Que elas contam que elas vão nas igrejas, por exemplo, e as pessoas falam assim, não se preocupe, Jesus vai te curar. Elas falam, mas eu não vim aqui atrás de cura. Eu vim aqui para congregar, não estou atrás de cura. E é muito engraçado, porque quando a gente está na rua, sabe qual é o top 2 das coisas que perguntam pra gente? Você vai ao médico, atrás da cura, né? O modelo biomédico está em nós, né? Eles entendem que a gente está atrás da cura. Quando a gente começa a perceber a pessoa com deficiência como um sujeito, a gente começa a descentralizar a percepção desse outro da deficiência para o indivíduo. Como pessoa com deficiência, eu quero que vocês notem que eu sou cega. Eu preciso que vocês notem isso. Eu ando, por exemplo, com uma bengala azul, sim, para todo mundo entender que eu sou cega. Porque, por exemplo, eu posso atravessar na frente de um carro sem querer. Então, eu preciso que vocês entendam que ali vai uma mulher cega. Mas, igualmente, eu preciso que se compreenda que ali vai um ser humano. Uma pessoa com sonhos, defeitos, qualidades, potencial de desenvolvimento. Entende? Um sujeito. É aqui que a gente está. E aí, para fechar, a gente tem um outro conceito, né? Como trouxemos o capacitismo, que é uma coisa não boa. Todos nós somos capacitistas, inclusive pessoas com deficiência. Então, a questão aqui, porque a gente absorve, né? A gente absorve as estruturas de violência. Então, embora não exista capacitismo reverso, a gente absorve essas estruturas. A gente escuta tantas vezes que a gente não é capaz, que a gente que a gente muitas vezes vai ter dificuldade na autoestima, vai ter dificuldade no senso de realização. Porque mesmo quando a gente consegue fazer uma coisa, nossa, nem parece que foi feito para uma pessoa deficiente. Ai. Né? A intenção é boa, né? Mas fica assim, tá. Então, mesmo quando eu consigo, eu não sou vista. Né? Então, o oposto, vamos colocar assim de modo breve, mais grosseiro, mas eu acho que didaticamente combina, o oposto do capacitismo é a acessibilidade atitudinal. Quando você enxerga essa pessoa e não vê a deficiência em si, mas vê tudo o que mais está acontecendo. Quem ela é, né? E aí, quando você percebe isso, você vai ter uma postura mais tranquila, mais aberta e mais colaborativa, de conversar com esse outro, de entender que esse outro é sujeito, de ter a percepção de que o que você não faz com uma pessoa sem deficiência, você não faz com uma pessoa com deficiência. Não é maldade,
Mas assim, o que você jamais faria com uma pessoa sem deficiência, você não vai fazer com uma pessoa com deficiência, porque antes disso ela é uma pessoa. Eu queria finalizar compartilhando um acontecimento que aconteceu na faculdade, que eu acho que vale para reflexão. Quando eu entrei na faculdade, eu já sabia ir e voltar da minha sala de aula, porque eu fiquei enchendo a cabeça da coordenação para saber onde ia ser. Aí eu fui no prédio e aprendi. Mas quando eu voltava, toda vez 2 amigas minhas iam comigo, porque a gente ia pelos mesmos espaços e a gente ia junto. Na minha cabeça, elas estavam voltando comigo porque eram minhas amigas. Até que um dia, elas precisaram sair mais cedo e elas procuraram uma outra amiga e falaram assim, sem eu saber, você leva a Joyce lá embaixo? Pronto, foi o caos. Porque essa terceira amiga, olha só, por estar sabendo que quando elas voltavam, eu ia sozinha, voltava sozinha, não tinha nenhum problema, ela ficou com raiva. Ah, nada a ver. Eu tenho que levar você lá embaixo porque fulana pediu. Mas eu tenho um ônibus, eu tô morrendo de medo de perder esse ônibus. Tudo bem, você pode ir que eu vou. Não, agora ela pediu. Se eu descer sem você, eu vou ficar me sentindo mal. Mas você não sabe que eu sei ir? Sei. Mas não, ela pediu, agora eu vou. E ela foi bufando os 3 andares. E eu muito constrangida. Eu falei, olha, só para você saber, da próxima vez você pode dizer não, tá? Fica confortável, para mim tá tudo bem. Não, mas ela pediu de um jeito como se fosse minha obrigação, não gostei. Eu pensei, vai dar ruim. Dito e feito. No dia seguinte, ela pegou, abordou a minha colega, que estava passando por um monte de problema, e as 2 bateram boca por minha causa. E eu fiquei muito sem graça. Aí chegou a amiga número 1, aquela que ia comigo, e falou assim, Joyce, me diga uma coisa, onde foi que eu errei? Eu falei, uai, vocês agora estão pedindo minha opinião? Porque essa conversa tá andando faz uns 15 minutos, ninguém me perguntou nada. Eu fiz, então, a hora que você precisar ir embora, você só me falar que você tá indo. Ela, nossa, gente, eu tô me sentindo tão boa. Então é isso, gente. A deficiência, a gente brinca no nosso meio muitas vezes, que a deficiência muitas vezes não é uma realidade simplesmente física, é um sentimento. Existem momentos da minha vida em que eu me sinto extremamente cega. Eu brinco assim, eu estou cega do corpo, estou cega do espírito, estou cega de todo entendimento. Todo o meu ser é cego. Eu tenho certeza que todas as minhas células são cegas. Porque quando, por exemplo, você vai num filme, no cinema com seu filho, o filme não tem audiodescrição e você não sabia, mas o filme é mudo. Daí você fica 2 horas sentada, ouvindo barulhinhos, nenhuma fala. É uma sensação muito difícil. E na época a criança tinha 2 anos. Ela só ficava, mamãe, Eu, meu amor, que lindo! Mamãe, meu bem. Passei 2 horas assim. Oh, gente, eu tô me sentindo muito cega. Né? Então é isso. Eu espero ter conseguido pincelar. O assunto é muito vasto. Dá pra gente falar sobre isso, só sobre esse aspecto por dias. Mas eu queria muito que vocês saíssem com 3 palavras-chave. Sujeito, capacitismo e acessibilidade atitudinal. Tá bom? Um abraço a todos e estamos por aqui. Vamos lá, vamos pegar o gancho da Jo. Ai, eu não sei, agora a gente vai entrar assim num outro universo, num universo paralelo aqui, num outro planeta. Vocês Porque eu não conseguem ler sou... a reação aqui? Coraçãozinho, reação do A Zoom? reação não, as reações não. Eu silenciei o leitor de cara também. Eu tô Tá bem bom. cega nesse momento, Vivi. Botei um Não, mas coraçãozinho mesmo para com... você, Jobis. Isso, Tá mesmo bom. com o leitor, não, as Adorei sua reaçõezinhas não dá fala. pra ler. Aqui lê. Aqui, Não, aí não. lê? As Sim. reaçõezinhas, aquelas que... Que no React, sim. Isso, lê? Lê, aqui Quando as lê. pessoas colocam? Sim. Ah, você vai ter que me ensinar isso depois, tá? Tá bom, vai lá. Então, a gente vai entrar aqui num universo paralelo, né? Primeiro, obrigada, Jo.
Excelente, né? Não dá para falar. O comentário lê. Não dá para falar sobre a prática da inclusão sem a gente entender a teoria da inclusão, né? Da onde a gente, por quê, na verdade, né? Por que que a gente está fazendo isso? Mas a gente vai entrar num universo meio paralelo, porque eu não sou, eu queria ser assim, meiga e sorridente como a Jobis. Eu não consigo, gente, eu sou uma pessoa extremamente agitada. Eu falo um pouco rápido, então me peçam para ir mais devagar qualquer coisa se eu estiver falando muito rápido. E hoje eu sou uma pessoa um pouco neurodivergente aqui, investigando um possível espectro autista, e aí hoje eu estou no ápice de sobrecarga sensorial, no mínimo eu tenho algum transtorno hipersensorial. E eu fui muito sobrecarregada hoje, então eu estou assim, um pouco caótica, mas estou me organizando aqui com vocês. Vocês estão me organizando, então estamos compartilhando isso. E aí E é isso, depois que eu sair daqui, provavelmente eu vou degringolar um pouco, mas vai voltar tudo ao normal. Então, só colocando essa questão que talvez eu esteja aqui, eu vou ficar me mexendo um pouco e a minha fala um pouco agitada, porque eu estou um pouco desorganizada aqui, um pouco caótica. Mas vamos lá, vamos falar então dessa prática, né? Que parte dessa teoria que a Jobis falou, né? Eu acho que vamos partir aqui de alguns pontos, né, que a Jobis trouxe. Além da questão que ela já falou, né, sujeito, né, capacitismo, ou, né, vamos pegar aqui o que a gente quer que vocês fiquem, né, que é um anticapacitismo, né? Sejamos todos anticapacitistas, vamos lutar por uma sociedade anticapacitista, que não basta a gente, vou aqui parafrasear, né, o pessoal que fala de racismo, não basta a gente não ser capacitista, a gente precisa ser anticapacitista. A gente precisa promover e lutar por uma sociedade anticapacitista. E acessibilidade atitudinal, né, que foram as palavras que a Jobis trouxe, mas acho que algumas coisas que ela falou vão ser bem importantes para a gente pensar nessa prática, que quando a gente conhece, eu ouvi essa frase hoje eu estava num evento sobre deficiência, então eu estou com um monte de coisa fresquinha na cabeça e querendo falar tudo, e não vai, não é esse o objetivo, não é esse o objetivo. Mas, nossa, inclusive eu ouvi muito sobre ética do cuidado, precisamos trocar sobre isso, Jô. Eu vou pincelar aqui, mas vamos lá. Algo que a Jô falou e que eu ouvi hoje nesse evento e que eu acho que precisa ficar muito claro, assim, né? Quando a gente conhece uma pessoa com deficiência, a gente conhece uma pessoa com deficiência. A Vivi, a Lu não sei se está aí ainda, mas estava, a Vivi está aqui, elas deram aula para mim. E agora elas dão aula para a Jobis. E eu tenho certeza que são aulas diferentes, com métodos diferentes, com formas de inclusão diferentes. É claro que o fato de eu ter vindo primeiro e elas terem me dado aula e ter né, tido essa experiência foi ampliando esse repertório, né, para que quando viesse uma outra pessoa com deficiência visual, já tivesse um panorama do que fazer, já se soubesse mais ou menos né, como ela leu o material dessa forma, ela, né, enfim, a gente precisa descrever as coisas. Claro que tem, né, tem já se tinha um pouco essa noção, mas a experiência, né, de dar aula para Jobis, que é uma outra pessoa cega, é uma outra experiência, né? E assim, né, com todas as experiências, se a gente tem um colega com uma deficiência, se a gente tem um aluno, um paciente, e a gente vai ter um outro, mesmo que seja a mesma deficiência, é uma outra experiência, é um outro ser humano, é uma outra história de vida, é uma outra relação, né? E aí, então, o que a gente pode pensar, né? Teve uma coisa que o grupo 1, acho que foi o grupo 1 e o 2 também, que trouxeram, né, na fala, que é assim, a gente iria perguntar. A gente ia perguntar, vocês mencionaram isso algumas vezes, né? A gente iria perguntar para a pessoa. Gente, se a gente está no contato tete a tete, essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer. A gente não pode pressupor, a gente não deve pressupor. É uma pessoa cega, lê Braille.
Ah, uma pessoa surda. Ai, a gente vai precisar conseguir um intérprete. Ah, não, gente, a gente não pode pressupor. A gente tem uma infinidade de pessoas cegas que não leem braille. Ou porque perderam a visão, né, muito depois na vida e não chegaram a aprender, porque não tiveram acesso, né, essa parte da reabilitação, porque não se interessaram em aprender, né? Hoje em dia algumas pessoas pulam essa etapa, vão direto para a inclusão digital, enfim, infinidade de motivos. Mas a gente tem várias pessoas cegas que não leem braille. A gente tem muitas pessoas surdas, oralizadas, que não fazem uso da linguagem de sinais, que fazem uso de leitura labial, que fazem uso de legendagem, que não fazem uso de Libras. A gente tem pessoas surdas que sabem o português como segunda língua, e a gente tem pessoas surdas que não sabem o português como segunda língua. Então, não dá para a gente pressupor que tem essa pessoa, né? Tanto que eu lembro que eu fiz algumas falas para algumas capacitações para a FEBRAP nesse sentido, né? De como tornar acessíveis os eventos, enfim, né? E aí a gente até estava pensando, né, nas inscrições para os eventos, né? E eu sempre sugeri que se colocasse, né? É uma pessoa com, né? Possui deficiência, sim ou não? Qual deficiência? Necessita de algum recurso de acessibilidade? Qual? Porque a gente não pode pressupor, né, que a pessoa marcou ali que é uma pessoa cega. Então, eu vou, né, vou encontrar alguém que faça o material do evento em braille para entregar para essa pessoa. Gente, eu já fui em vários eventos presenciais que a pessoa me entregou o negocinho em braille, eu nem abri. E eu sei braille, eu amo braille, eu sei ler. Mas eu não abri. Durante o evento, eu só, sei lá, ignorei. Aquilo não foi útil naquele momento. E as pessoas com certeza passaram trabalho para produzir aquilo ali, né? Porque não é algo cotidiano, comum, né? Que está de fácil acesso, né? Fazer a produção do material em braille. Então, assim, realmente, né? Quero incluir, quero ser inclusivo na minha aula, quero ser inclusivo com o meu paciente, quero ser... Pergunta, né? Você precisa de algum recurso de acessibilidade? Do que você precisa? Né? Eu estive a gente comecei a participar de um bloco de carnaval. Não sei se vocês conhecem Cores de AID aqui de Floripa, recomendo conhecer. Comecei a participar semana passada, eu tô uma vida muito louca. Aí eu cheguei lá e tal, e as moças ensinando os movimentos e apontando e tal. Só que aí elas fizeram uma pausa, né, do ensaio, graças a Deus, porque é cansativo. E aí elas vieram, as duas, estava eu e uma outra amiga cega, e disseram assim, a gente queria saber o que vocês precisam para a atividade ficar mais, né, para facilitar para vocês, para ficar mais tranquilo de vocês entenderem, de vocês participarem, para vocês conseguirem participar. Gente, foi só isso, foi só essa pergunta. E aí eu falei, olha, descrever os movimentos. Aí a minha colega falou, é ficar apontando menos, né? Tipo, usar uma referência, porque elas estavam assim, esse grupo faz isso aqui, apontava para um lado, esse outro grupo faz isso. E a gente, tipo, a gente é do grupo esse ou do grupo aquele, né? E aí, mas quando a gente deu essas instruções, e foram coisas muito simples, a gente deu essas instruções, fluiu, toquei percussão, saí feliz. Então, assim, perguntar é extremamente importante. Então, essa para mim é a primeira estratégia de acessibilidade. Não pressupor, não pressupor nada, né? Vamos perguntar, vamos dialogar. Mas não é um contato tete a tete, é uma coisa mais ampla, eu estou fazendo a divulgação do meu curso que eu vou dar e tal. Aí a gente tem algumas estratégias de acessibilidade que a gente pode pensar. Vamos pensar aqui em vários contextos, né? Então, vamos pensar, por exemplo, a deficiência visual, né? Uma coisa que a gente pode fazer, que a gente precisa ter como prática, é a audiodescrição. A audiodescrição, ela é um trabalho formal, né? Ela é uma profissão. Existe a profissão de audiodescritor. Então, ele é um serviço, né? Profissional. É isso que eu queria, essa palavra que eu queria encontrar. Isso é algo profissional. Existe uma pessoa, uma equipe que faz, né? O roteiro da audiodescrição,
Existe uma pessoa cega que faz a consultoria desse roteiro, se está inteligível e, né, compreensível, e existe uma pessoa que faz a narração disso, né, para as pessoas cegas ou com baixa visão. Mas, tirando essa audiodescrição profissional, né, vamos usar o comparativo com Libras, né? Existe o intérprete de Libras, que é o profissional em Libras, mas ele não é a única pessoa que pode falar Libras. Qualquer um de nós pode fazer um curso de Libras, aprender a falar Libras, né, para seu uso cotidiano. É claro que eu fiz um cursinho de Libras, eu não vou sair lá interpretando um evento, eu não sou fluente, né? Eu não sou intérprete, essa não é minha formação, não é meu trabalho. Mas eu posso utilizar no meu dia a dia se for necessário. A audiodescrição é mais ou menos assim. Existe uma audiodescrição profissional, com termos técnicos, formas de fazer, enfim, conceitual. Mas existe a audiodescrição informal, né? Que ela é aquela que a gente faz, por exemplo, quando a gente vai falar num evento, ou, né, quando a gente está ali com o nosso colega na sala de aula e, de repente, a gente quer descrever... eu, né? Beleza, Janile, obrigada, viu? Então, Obrigada, Jamile. Que é essa que a gente... Que é essa audiodescrição que a gente faz quando a gente está... quando a gente se apresentou aqui, né? Quando eu me descrevi, eu sou, né, uma mulher branca, estou vestindo isso, aquilo e tal, que é a audiodescrição que a gente faz do material que a gente está apresentando, né? Então, eu sou professor, eu estou passando um slide, esse slide tem uma imagem, eu vou passar um vídeo, eu posso fazer uma audiodescrição breve. E como é que eu faço essa audiodescrição informal? As pessoas sempre ficam um pouco perdidas, né? O que eu descrevo? O que é importante? Descreva o que você está vendo. Mas tem uma formiga passando ali no canto da imagem. Eu descrevo a formiga. Não sei, a formiga é importante para a imagem? Descreva o que você está vendo, né? Então, de forma breve, de forma sucinta, né? Não precisa se apegar. Esses tempos a gente estava fazendo no trabalho, as pessoas estavam se descrevendo, e aí as pessoas começaram a entrar numa discussão se aquilo era verde musgo, se era verde não sei o quê. Gente, eu não quero saber se é verde musgo, verde bandeira ou verde exército, eu quero saber que é verde. Se você vai entrar numa discussão de 15 minutos, a gente vai perder o foco, né? Então, descreva o que você está vendo, né? É um vídeo, o vídeo é longo, dá um resumo, né? Um vídeo tem 10 minutos. Não precisa ficar pausando cada 5 segundos, senão vai perder a aula descrevendo o vídeo. Mas, passei o vídeo, olha, né? Pode ser o final do vídeo, olha, o vídeo, né? Então, aconteceu isso, depois aconteceu aquilo, e é isso, né? Moral da história foi fechou dessa forma. Então, isso é audiodescrição informal. Isso é extremamente importante para a gente fazer parte, para não ter esse tipo de situação, como disse a Jobis, né? De estar né, assistindo o filme, assistindo o vídeo ali na aula e não estar entendendo nada. Ou, às vezes, está lá no grupo do WhatsApp, alguém manda uma foto, né? E é um evento super legal, que eu adoraria participar. Mas eu não sabia, porque era uma foto. Era um card, né? Um folder de divulgação. A questão que o grupo trouxe aqui, por exemplo, também da organização do espaço, né? Eu não preciso pensar toda uma nova logística de organização do espaço se eu apresentar aquele espaço para o meu colega que não enxerga. Então, eu não preciso colocar todos os móveis colados na parede, com uma distância de 1,5 metro cada um, enfim, não é necessário, mas eu preciso que aquela pessoa saiba. Eu posso ter uma mesinha de centro, mas eu preciso que aquela pessoa saiba, aqui tem uma mesinha de centro. Mas se a pessoa tropeçar na mesinha de centro, você também pode tropeçar na mesinha de centro, e todo mundo, mesinha de centro, ela é feita para isso, para você tropeçar em cima dela, essa é a função, não sei se já contaram para vocês. Então, tropeçar enfim. É muito bom, né, Dani? As pessoas, bem rapidinho, as pessoas ficam muito preocupadas quando a gente tropeça, mas a gente precisa se apropriar dos espaços. Exato. Então, você tropeça 1, 2, 3 vezes, depois você não tropeça mais. Eu lembro que quando eu era criança, eu andava nos lugares, eu tropeçava, e minha mãe falava assim, presta atenção, menina! Verdade, desculpa aí.
Então, assim, não é que o pessoal... Eu vejo que às vezes eu tô andando com os colegas e aí a gente esbarra a bengala em alguma coisa. Nossa, desculpa, desculpa, desculpa. Eu não, foi a bengala. Mas você esbarrou, a bengala esbarrou, tá tudo bem? Né? E uma outra coisa... Inclusive, ela serve para isso, né? Porque se a Sim, ela bengala não serve. esbarrar, quem esbarra é você. Ela serve para apanhar. E uma última coisa que eu queria falar também, gente, é avisar quando tiver mudanças muito bruscas. Assim, é muito triste quando a gente está falando com alguém que vai embora e a gente continua falando, né? Ou então você tá, olha, eu tô aqui vendo um filme e tal, e aí de repente vem uma pessoa, faz uma coisa do nada e todo mundo começa a rir. Menos você, que não enxerga. Você fica, tá, mas o que aconteceu? Era essa observação. Isso, e não precisa também essa coisa de, não vamos tirar nada nunca do lugar. Gente, a gente vive num mundo real, né? No mundo real isso não existe, ainda mais se é um ambiente compartilhado. Meu Deus, eu adoraria que as pessoas do meu trabalho tivessem essa concepção, porque elas tiram coisas do lugar todos os dias. Enfim, eu acho que eu trabalho com as pessoas mais desorganizadas do universo. Mas o que a gente precisa? Sinalizar, né? Dani, coloquei umas caixas lá na tua sala. Eles fizeram isso de verdade. Inclusive, está atrapalhando um monte. Dani, coloquei umas caixas lá na tua sala. Dani, trocamos o lixo de lugar. Dani, inclusive, todo dia acontece alguma coisa no meu ambiente de trabalho. É incrível. Dani, mudamos o armário, redecoramos a cozinha. Gente, eu juro, isso aconteceu semana passada. Então, não é não tirar as coisas do lugar, mas assim, se ninguém me avisasse que o armário, literalmente, gente, ele saiu de um canto, ele foi para o meio da sala, ele virou uma divisória. Se ninguém me avisasse, ia dar muito ruim. Rampas. Rampas são extremamente necessárias, inclusive previsto em lei, então não tem a desculpa de, não estava pensando. Não, gente, é direito, né? Acessibilidade não é favor, é direito. Tem que ter rampa. Mas não para pessoas cegas, né? Sim para pessoas com mobilidade reduzida, né? Uma pessoa em cadeira de rodas, uma pessoa com muletas, uma pessoa idosa, uma pessoa com carrinho de bebê, enfim. Eu, uma pessoa cega, consigo subir escadas, a Jobis também, até onde eu sei. Pode ser que tenha uma pessoa cega com mobilidade reduzida, aí a gente já está falando de uma outra realidade, né? Mas isso é bem... Rapidinho. Inclusive, gente, rampa pra gente é muita maldade quando a gente tá de salto alto. É verdade. O pessoal tem mania de levar a gente pra rampa porque pensa que a gente não pode subir degrau. Tô eu lá com um salto de 9 centímetros. Gente, parece que eu vou cair de cabeça para baixo. Aí eu paro assim, escuta, você tem uma escada? Sim, mas você tá na rampa. Eu entendo, mas eu precisava da escada. Não, a rampa é melhor. Eu falo, meu Deus, eu não acredito que eu vou ter que passar por isso. Ainda tem isso, né? O pessoal não acredita na gente. Não, eu preciso da escada, porque eu tô com um salto de 9 centímetros. Então, se eu ficar numa inclinação de 15 centímetros, eu vou rolar rampa abaixo. Sim, então, e essas coisas, assim, hoje eu até exemplificando aqui, eu aceitei uma ajuda de um servidor da UFSC, graças a Deus, que o motorista me deixou no ponto errado. Eu tenho várias histórias com ônibus em Florianópolis. Enfim, eu desci, enfim, não interessa, mas desci muito longe. Aí o cara foi me ajudar, e ele foi descrevendo todo o caminho. Todo o caminho. Aqui a gente está passando pelo bloco tal, aí aqui tem o prédio tal, aqui agora a gente vai passar por essa faixa que dá de frente para tal lugar e não sei o quê. E eu fiquei pensando, nossa, isso é muito importante. A próxima vez que eu vier, eu vou ter uma noção, né? Da próxima vez eu espero não descer tão longe, mas se acontecer, eu vou ter uma noção de pelo menos para que lado ir, aonde fica cada coisa, enfim. Então, assim, me detive bastante, né, na questão da deficiência visual, mas pensando até que a gente tinha o caso ali, né, do colega que dividiria, né, o espaço com a gente. Recursos de acessibilidade digital, né? A gente usa os leitores de tela, né, como falou a Jobis, e eles têm uma acessibilidade muito boa com quase todos os aplicativos atualmente, assim. Então, por exemplo, a gente não precisaria pensar uma agenda muito específica, a gente usaria a agenda do Google, né? Inclusive, todos os produtos da Google, eles são extremamente acessíveis, né? Agenda, o Docs, o Meet, enfim, Gmail e tal. A gente usa o WhatsApp, né, Instagram, tem uma galera aí que usa, eu não sou muito de redes sociais, aqui a gente está aqui no Zoom, então
né, a acessibilidade digital, hoje em dia, ela está muito avançada, né? A única coisa que a gente não consegue é realmente o acesso a imagens, né? Então, o PDF, por exemplo, a gente consegue ler, mas se ele for escaneado, né, ele se torna uma imagem, aí a gente não consegue mais, né? Pensando, por exemplo, nessa questão mais de aulas, né? Então é isso, deficiência visual, fechamos. Eu não vou passar por todas, gente, porque a gente não tem tempo hábil para isso, mas vamos passar pelas mais, que em tese são as mais desafiadoras, né? Aí a gente vai para a surdez, que eu já falei um pouquinho, né? A gente tem pessoas surdas, né, falantes de Libras. A Libras é uma língua, né, gente? Quando eu falo assim, as pessoas falam, são caros os recursos de acessibilidade, né? É caro contratar intérprete e o audiodescrição e tal. Ai, o que eu faço? Qual dos dois eu contrato? Isso não é escolha que se faça, né? A gente não pode escolher quem a gente vai deixar de fora. Eu deixo o cego ou o surdo de fora? Não é escolha que se faça. Mas se tiver que fazer escolha, porque a gente sabe que às vezes as coisas trabalham, né? A gente trabalha com orçamento limitado, sempre invista. Principalmente se vai ter uma pessoa surda, né, no espaço. E se não tiver também, se for uma escolha, sempre invista na Libras. Porque Libras é comunicação. Audiodescrição é acessibilidade, ela é importante, ela é necessária, mas Libras é comunicação. Se não tem Libras e a pessoa se comunica em Libras, ela não tem acesso a nada do que a gente está falando. É tipo você viajar, sei lá, para a China e não falar uma palavra de mandarim. Imagina, você não consegue se comunicar com ninguém. Então, Libras é comunicação, é necessário, não tem opção, né? É claro, aí a gente vai para as alternativas. A gente tem muitas pessoas surdas que fazem uso do português como segunda língua. Então, você pode, por exemplo, oferecer, chegou um paciente para mim, e eu não tenho intérprete, enfim, chegou lá no meu serviço de emergência, eu trabalho no SUS, um colega me relatou essa situação, então estou usando um exemplo real para hipotetizar aqui. Eu trabalho lá no SUS e chegou uma pessoa surda, né? Eu posso tentar, por exemplo, não tem intérprete, ninguém sabe falar Libras e tal. Eu posso tentar oferecer um papel para essa pessoa. Talvez ela fale português como segunda língua e a gente possa se comunicar por escrito. Eu posso ver se essa pessoa consegue fazer leitura labial, né? E o que é importante para a leitura labial, gente? Falar de frente para a pessoa. Né? O que acontece muito em sala de aula? O professor está dando aula, falando, olhando para os alunos, daqui a pouco ele vira, começa a olhar lá o slide, começa a escrever no quadro e continua falando. Inclusive, eu fiz isso agora, né? Se tivesse uma pessoa surda aqui, que faz leitura labial, ia perder parte da minha fala, né? Então, ter essa atenção. Se a gente está com um microfone, né? Não deixar o microfone na frente da boca, né? Se é um evento, se é uma palestra, se é uma aula, né? Porque a pessoa precisa ver os nossos lábios. Inclusive, é muito importante quando a gente está num evento, tanto com pessoas que fazem leitura labial, quanto com pessoas que fazem uso de Libras, né? Se tem um intérprete, né, na minha sala de aula, tem um intérprete no ambiente que eu estou, a gente falar mais devagar, para o intérprete conseguir interpretar, né? Se a gente fala assim, correndo, enfim, manezinho, né? Se a gente fala na velocidade manezinho, que é o morador de Floripa, a gente, na velocidade Amanda, aí eu acho que fica mais compreensível para vocês. Se a gente fala na velocidade Amanda, que fala bem rapidinho, né? Que é natural daqui, do sul da ilha, a gente o intérprete não dá conta, né? Aí a problemática que vocês trouxeram, né? E um atendimento com uma pessoa surda? Eu vou chamar um intérprete para... Gente, isso é uma problemática bem grande, tá? Não, eu não vou chamar um intérprete para dentro da sessão, mas não, eu não vou, porque a minha profissão envolve sigilo e porque essa pessoa vai ficar desconfortável. É muito raro pessoas surdas não oralizadas procurarem
psicoterapeutas que não falam em Libras. Geralmente, eles já procuram indicação de algum psicoterapeuta fluente em Libras. Então, se você quer atender pessoas surdas, eu gostaria muito né, que os meus atendimentos compreendessem esse público, né, contemplassem esse público, faça um curso de Libras, nem que seja básico. Porque a pessoa falante de Libras, ela não vai. Como é que você vai fazer psicoterapia com intérprete? Não existe isso na psicoterapia clínica, não pode existir. Eu estou lá numa equipe multiprofissional, né, um serviço público, chegou a pessoa, enfim. Ok, se tem alguém na equipe, se, né, é possível fazer esse acolhimento em conjunto, mas psicoterapia não. Né? Esse caso que o colega compartilhou comigo, inclusive, foi num CAPS, e foi um paciente com tentativa de suicídio, e ele chegou no CAPS, e ninguém sabia Libras, e ninguém sabia como conduzir, e ele entrou com essa pessoa numa sala, e ele ficou literalmente 4 horas tentando entender o que estava acontecendo com esse rapaz que tinha tentado suicídio. Eles foram lá pelas tantas, ele entendeu que o rapaz conseguia escrever um pouco, né? Não muito fluente em português, mas conseguia se comunicar. E eles foram trocando bilhetinhos, papeizinhos até ele entender a motivação. E no fim, eles acabaram encaminhando o rapaz para a Associação de Surdos. O que não deveria acontecer, gente, porque saúde mental se trata no CAPS, não na Associação de Surdos, né? Psicoterapia se faz no consultório de psicologia, né? Então, a gente, né, não pode dizer, eu não atendo, né? Se eu não atendo, alguém vai ter, né, alguém precisa atender. Então, já existem algumas clínicas, inclusive, assim, voltadas para acolher esse público, mas é bem pouco, assim, acho que tem São Paulo, não sei se Minas ou Rio, tem alguns estados que tem, assim, uma clínica em que todos os profissionais são fluentes em Libras, que atendem ao público de pessoas surdas, enfim. Mas é um problema bem grande, assim, se a gente for pensar. E é um problema social, né? Aqui em Florianópolis a gente já tem algumas unidades de educação infantil que as crianças da educação infantil já aprendem Libras, né? Os que a gente chama de NEINs do futuro, né? Que são as escolas de educação, os núcleos de educação infantil, em que as crianças têm algumas aulas já preparando para uma coisa mais ampla, assim. Tem aula de robótica, tem Alexa, dizem que tem Alexa nas salas, enfim, e tem Libras, né? Porque é isso, gente, é comunicação, né? Não é só na sala de aula, nem só no consultório, mas pode ser no mercado, na padaria, na rua, pedindo informação, enfim, essas pessoas estão aí. Aí aqui pulando um pouquinho já para eu poder encerrar, né? Porque a gente já está passando um pouquinho do horário, ou quase chegando no horário. Aí a gente vai ter as deficiências de locomoção, né? Mobilidade reduzida, né? Cadeirante. E, gente, aí, né? A questão é... Eu posso abrir um parênteses bem rápido? Pode, Jô. Rapidinho. No caso ali de deficiências múltiplas, chamar a família pode não ser uma boa ideia para dentro da sessão. Eu ia chegar lá. Ia? Então chegue. Vá no seu ritmo, pode ir. Não, aí a gente fala junto. Eu só quero concluir essa parte da deficiência física. Falar, à vontade. Porque a gente pensando aqui na deficiência física, a gente tem uma questão muito arquitetônica mesmo. Que é assim, tem que ter rampa? Tem que ter rampa. Tem que ter porta larga? Tem que ter porta larga. Tem que ter banheiro adaptado? Tem que ter banheiro adaptado. Gente, não tem como não ter. Se o consultório que você atende não tem, você não tem como atender essa pessoa. Vai passar ela como pela porta? E se ela precisar ir ao banheiro depois da sua sessão, vai fazer como? Vai subir ela no colo, a escadaria? Gente, isso é extremamente constrangedor, é extremamente desconfortável, né? O corpo, né, a Jobis tem essa frase, e agora eu roubei, eu uso como se fosse minha. O corpo das pessoas com deficiência não é um espaço público, né? Tanto o corpo quanto a vida, né, das pessoas com deficiência não é um espaço público. Ele não pode sair catando, carregando, né? Enfim. Então, assim, né, só para a gente pensar, eu quero atender pessoas com deficiência, eu preciso de um espaço que receba essas pessoas. Se eu estou num espaço, mas então você está dizendo que eu não posso, que eu tenho que me recusar a atender. Não, eu estou dizendo que a gente precisa repensar os nossos espaços, né?
se você dá aula numa universidade que o prédio é antigo, só tem escadas, e você tem um aluno em cadeira de rodas, e a sua aula é no terceiro andar, você não pode aceitar dar aula no terceiro andar. Né? Ah, mas a pessoa que tem que se sentir incomodada. Não, gente, é uma questão social. Né? Todos nós somos responsáveis. Quando a gente entra nesse modelo biopsicossocial, ele é um modelo de corresponsabilidade. Todos nós somos corresponsáveis por uma sociedade inclusiva. Então, eu me recuso a dar uma palestra, Dani, me recuso a dar uma palestra no terceiro andar de um local, só com escadas, com uma pessoa com deficiência física que não vai poder acessar. Eu me recuso a pensar alternativas do tipo essa pessoa ser carregada. Isso não é admissível. Eu me recuso a dizer que a mandar o recado para essa pessoa, como acontece, né, com alguns colegas que relatam, né, que chegam para a pessoa e dizem, infelizmente você não vai poder participar, porque o evento é no segundo andar do prédio sem elevador. Não dá, gente. A gente a gente não pode mais admitir esse tipo de situação. E aí, eu vou chegar no que a Jo propôs, né, para a gente fechar algumas questões, que quando a gente colocou, né, a questão da deficiência múltipla, né, uma dificuldade na fala e um déficit cognitivo, quando a gente fala dificuldade na fala, gente, não necessariamente a pessoa não fala, há pessoas que falam, mas que têm muita dificuldade me fugiu agora, com a fala, com a emissão das palavras, né? Isso, com a dicção, né? Porque ela tem uma dificuldade com a dicção, às vezes fala bem mais devagar, né? E quando a gente bota um déficit cognitivo, não necessariamente é uma pessoa com uma deficiência intelectual grave ou moderada. Às vezes é um déficit cognitivo muito leve, mas ele é perceptível na psicoterapia. Quem já atendeu, eu já atendi 2 pessoas que eu percebi, né, esse déficit cognitivo leve. São pessoas que, às vezes, elas vão ter muita dificuldade de simbolizar algumas coisas, de entender algumas coisas num campo mais metafórico, de compreender informações simples, às vezes. Você vai ter que explicar muito mais, falar de forma muito mais simples, aí a gente entra na questão da linguagem simples, né? Não é que a gente tem que, eu estou dando uma aula e agora eu tenho que dar uma aula e eu não posso usar termos técnicos. Não, a gente vai usar os termos técnicos porque eles são importantes naquilo que eu estou ensinando. Mas a gente vai ter, às vezes, que explicar aquilo com exemplos, muito mais exemplos, ou de uma forma muito objetiva, ou reexplicar algumas vezes. E em psicoterapia, a gente vai ter que, às vezes, usar uma linguagem muito simples. Muito, muito simples. E a gente vai ter que fazer uma coisa que na faculdade, às vezes, a gente é ensinado a não fazer, que é dar conselho. Mas não é dar conselho dizer o que eu acho, é dar conselho no sentido, é dar orientação, vou mudar a palavra conselho, é dar orientação, mas orientação muito direta. É dizer para a pessoa o que ela tem que fazer. Não porque você está mandando a pessoa fazer, mas é porque você está explicando de uma forma que você vai ajudar a pessoa a chegar naquela reflexão e você muitas vezes vai ter que direcionar muito realmente. Porque a pessoa não consegue, algumas vezes, né, abstrair dessa forma mais simbólica, dessa forma mais representativa, dessa forma mais abstrata, dessa forma que a gente faz psicoterapia comumente. Às vezes você vai ter que dizer, se você chegasse para o seu filho e dissesse assim, Joãozinho, não pode fazer isso. Com essa entonação de voz, vamos tentar? Será que você conseguiria?
Às vezes a pessoa não chegou na conclusão de que ela tem que ser mais firme com o Joãozinho, enfim, você vai ter que realmente, né, dar um modelo para ela. Isso não está errado. Vai ter que ser muito mais desenhadinho, muito mais explicadinho, porque a pessoa vai ter uma dificuldade, às vezes, de acompanhar, né, a forma que a gente costuma fazer a psicoterapia. Né? E isso acontece com pessoas com deficiência intelectual leve, né? E às vezes, por isso essas pessoas são muito suscetíveis, às vezes, né? São muito manipuláveis, porque elas realmente aceitam essas sugestões. E aí a gente vai ter que usar isso, é claro, de forma muito responsável, porque a gente é o psicoterapeuta, a gente não é o amiguinho. Mas, às vezes, realmente precisa funcionar dessa forma. E aí, acho que a gente vai entrar daí para fechar no que a Jobis falou, né? Que é a questão de, gente, por mais complexa que seja uma deficiência, vamos evitar pensar em chamar a família logo de cara, se é uma pessoa adulta. Ah, mas eu não sei como é que eu vou falar com essa pessoa. Você vai ter que descobrir no percurso. A gente não sabe falar com nenhuma pessoa. A gente não chega na primeira sessão sabendo se aquele paciente vai ser super falante, se vai ser super tímido, se vai ser... Enfim, às vezes a gente chega numa sessão e a pessoa, você pergunta qualquer coisa e a pessoa responde sim, não, sim, não. E não tem deficiência nenhuma. E aquilo te deixa extremamente angustiado. E às vezes você vai chegar numa sessão com uma pessoa com uma deficiência intelectual leve e ela vai começar a falar um monte e te contar. Eu atendi um rapaz com uma síndrome, que agora eu não vou lembrar o nome, mas era um menino, um homem super afetivo, assim, um pouco infantilizado e tudo, talvez até pelas relações que ele tinha, mas ele era super falante. Então ele chegava na terapia e ele falava, às vezes eu fico meio triste, sabe? Eu fico meio chateada, porque a minha mãe brigou comigo. Hoje de manhã minha mãe brigou comigo. Aí isso me deixou muito triste. Ele falava dessa forma, assim, meio infantil mesmo, sabe? É porque daí eu queria comer um negócio e minha mãe disse, você não pode comer isso. E aí eu fiquei muito triste e eu até chorei. E era um homem de quase 30 anos, se eu não me engano. E falava como, né, desse jeito, quase como a gente fala, como fala uma criança. Mas ele estava me trazendo um conteúdo para psicoterapia. Ele estava me trazendo um conteúdo. E eu não tinha necessidade de falar com a mãe dele para entender o que era que eu deveria trabalhar em psicoterapia com ele. Ele estava me dizendo, eu fico triste quando a minha mãe briga comigo porque eu não posso comer alguma coisa. Estava falando num tom infantilizado? Estava. Não tinha uma reflexão profunda sobre esse sentimento? Nunca. Ele não alcançou isso. Em todas as sessões que a gente fez, ele não alcançou isso. Mas a gente foi desenvolvendo estratégias sobre o que ele podia fazer quando ele ficava triste porque a mãe dele tinha brigado com ele porque ele não podia comer o chocolate. Então, nesse sentido, né, talvez de início não saberia, mas a gente vai aprendendo no processo. A gente tem que também sair dessa lógica do familismo, que foi uma coisa que eu ouvi no evento hoje, que é essa questão de que a responsabilidade da pessoa com deficiência é sempre da família, né? A gente tem que sempre chamar a família, porque quem cuida é a família, quem sabe é a família, quem é responsável é a família. É uma lógica um pouco assistencialista e familista, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Não quer dizer que a gente nunca possa conversar com a família. Não quer dizer que a família não seja importante, que essas relações não sejam importantes, né? E também, a gente talvez teria que cuidar dessa família, porque pode ser pesado para ela. A gente também entra um pouco nessa lógica, né? De que a pessoa com deficiência é uma sobrecarga, é um peso. É claro, gente, que a lógica do cuidado, né? Que esse cuidado recai sobre a família e que isso é desgastante, pode ser desgastante mesmo para essa família. Mas quem é o nosso paciente? Quem é o nosso aluno? Se em algum momento essa pessoa tiver demonstrar que essa relação com a família está sendo extremamente desconfortável e que precisa da nossa mediação, ok.
Se a gente achar importante que essa família também esteja em psicoterapia, a gente indica. Mas quem é o nosso paciente, quem é a pessoa que está conosco, né? É essa pessoa. E é isso, gente, eu queria fechar, né, teria muitas coisas, a gente vai falando e eu estou muito aquecida, porque eu vinha de um evento sobre deficiência, enfim, inclusive a gente falava lá sobre uma coisa que a gente não tem tempo de abordar aqui, né, que são as deficiências não aparentes, né, a gente tem muitas pessoas com deficiências não visíveis, né, muitas pessoas dentro do transtorno do espectro autista, por exemplo, que não tem nenhuma marca física, mas que vão precisar de adaptações, que vão precisar de muitas coisas, de alguns suportes, né, em alguns momentos. Então, acho que é nesse sentido, né? Ninguém tem a obrigação de saber como incluir, mas a gente precisa, enquanto seres humanos, enquanto sociedade, enquanto seres em relação, a gente precisa estar disposto a ouvir o outro, a dialogar com o outro, a se relacionar com o outro, porque só assim a gente constrói, eu espero, né, uma sociedade anticapacitista. Desculpa, acho que passei bastante do tempo. Eu falo Danizinha, muito. eu posso complementar aqui bem rapidinho? Não sei, a Vivi que tá com o Não, cronômetro. eu só vou falar 40 minutos, gente, prometo. Não, é rapidinho mesmo. Inclusive, essa questão da família é muito delicada, porque a gente tem, dentro do familismo, acho importante a gente falar, tem uma lógica de que o deficiente é um peso e a família é um mártir, né? E isso pode nos deixar insensíveis a dinâmicas familiares muitas vezes adoecidas de manipulação de coisas muito sérias. Então, uma coisa muito séria, por exemplo, que acontece é assim, a pessoa com deficiência sofre abuso sexual ou sofre abuso físico intrafamiliar. Quando ela chega no psicólogo, a primeira coisa que o psicólogo faz é levar a família para dentro da sessão. Não é muito difícil, né? Não é bacana fazer isso. É muito importante a gente observar. E um outro aspecto também que a gente nota, muitas queixas de pessoas com deficiência é a pena dos psicólogos. Então a gente vê muitas pessoas deficientes falando assim, eu ia no psicólogo, mas o psicólogo falava muito, nossa, coitada de você. Nossa, que peninha de você, moço, coitado. Então, assim, do mesmo jeito que a gente precisa filtrar, né, aquele conceito, aquilo que eu não faço com um paciente regular, eu não faço com um paciente com deficiência. Né? A menos que alguma coisa no contexto indique mesmo que isso faz. Então, eu acho que a gente teria muito realmente mais a conversar sobre isso, porque é um assunto muito rico e que acaba impactando muito, porque muitas crises familiares de pessoas com deficiência vão para o atendimento psicológico e lá não encontram nem acolhimento, por causa dessa perspectiva de familismo. Exato, e isso que tu fala é bem importante, né, Ju? A gente ouve muitas pessoas negras falando da busca, né, por psicólogos negros, por se sentirem, por não se sentirem muitas vezes validados ou acolhidos ou compreendidos, né, nas vivências de racismo. E é muito semelhante na questão da deficiência, assim, eu faço terapia com uma psicóloga sem deficiência, mas eu sinto, sei, e eu já compartilhei com a Kátia, que é linda, maravilhosa, e que foi aluna da Viver também, que algumas coisas eu levei um tempo a mais para falar em terapia. Porque eu não sabia, por mais linda, maravilhosa que ela seja, eu não sabia como aquilo seria recebido, né? Será que haveria essa compreensão, né, daquilo que eu estava falando como um sofrimento, né? Ou será que a gente entraria na coisa do, não, mas você vai superar isso, você já superou tanta coisa? Ou, não, mas você precisa entender que a tua mãe faz isso para o teu bem, né? Então, isso nunca aconteceu, mas a gente vem de uma questão social que isso é tão forte que a gente vai com algumas resistências para a psicoterapia. E aí isso é muito difícil, porque realmente algumas vezes acontece, né, no consultório. Eu passei por situações assim, né?
Hoje em dia não, né? Estou lá com a minha psicóloga linda, maravilhosa, mas eu passei, né, por situações disso, assim, de não, você precisa entender que a sua mãe está te protegendo do mundo. E eu ficava tipo, tá, mas eu quero ir para o mundo. Então, isso é bem importante mesmo que a Jobs traz. Gente, a gente falou muito, a gente se estendeu, mas para fechar, a gente gostaria de um pouquinho de compartilhamento, de se fez sentido. Já não sei, acho que temos algumas pessoas que já saíram, mas para quem ficou, se fez algum sentido, se ajudou, se atrapalhou, se em relação àqueles pensamentos que a gente estava lá no início, né? Aquelas estratégias que a gente pensou para os nossos desafios lá do início, né? Se vocês repensariam alguma coisa, se mudou alguma percepção, né, em relação àqueles personagens iniciais, sim, não, talvez, não faço a menor ideia, estamos querendo ouvir. Então eu falo. Bom, primeiro agradecer vocês, todo mundo, a viver sei lá, nem sei descrever esse momento, mas um momento maravilhoso mesmo de aprendizado, de troca, enfim, ouvi-las foi muito bom. Eu já dei aula para Jobis, fiquei insegura, não sabia se eu estava fazendo certo, se eu não estava, né? E é muito bom a gente poder ouvir, né? Vocês que passam, né? Que têm a deficiência e colocar para a gente, olha, se for dessa forma, para a gente fica bom, se não for assim, não tá legal. E estar aqui para eu acho que o maior aprendizado de hoje é esse, né? A gente estar disponível, nós que não temos deficiências, estar disponível para aprender com vocês e saber o que a gente pode fazer, ou qual recurso que a gente pode utilizar para trazer vocês, para incluí-las sempre na nossa jornada, no nosso co-aprendizado, né? Indo para a parte sistêmica aí, que a gente está sempre co-construindo, co-aprendendo. Então, acho que hoje, essa noite, foi isso para mim, de aprendizagem mesmo. Muito obrigada. Eu não sou da área da psicologia, mas descobri que, na verdade, tudo que pessoas com deficiência querem é simplesmente ser tratada que nem uma pessoa normal. Isso é muito interessante saber, dá uma outra perspectiva de todos esses desafios que existem por aí. Muito, muito bom. Gostei muito de participar dessa aula. Obrigada, Félix. Obrigada, Cristina. E em relação, como ele falou, de ser tratado como pessoa normal, muitas vezes existem pessoas que olham uma pessoa com deficiência como um boneco, ou então como alguém que eles precisam ter piedade, precisa ir lá, pegar na mãozinha, sair carregando para um lado e para o outro. Sim, não veem como uma pessoa, não veem como um ser normal, assim, porque querendo ou não, uma pessoa com deficiência é uma pessoa normal, como qualquer uma, e é como algumas pessoas acabam não vendo. Elas veem como alguém que assim, nossa, que dó, ai, que dó, meu Deus, ai, que dózinha. Tem gente que faz isso, tem gente que olha para alguém que tem deficiência e tem pena, tem dó da pessoa e fala, ai, coitada, não fala assim com essa pessoa, não, coitada, não pode fazer isso, ah, coitada. Mas, na verdade, muitas vezes uma pessoa que tem deficiência, ela tá mais feliz do que pessoas que não têm deficiência. Porque muitas vezes quem não tem deficiência acaba se preocupando com outras coisas e fica reclamando da vida, fica reclamando, por exemplo, eu vou na rua, nossa, ai, esse sol aqui, ai, não me deixa ver direito tal coisa, ai, que sol chato. Sendo que tem uma pessoa que tem uma deficiência que não permite ela enxergar e ela está bem com isso. Ela consegue sobreviver, ela consegue viver a vida dela, consegue fazer, ela consegue acordar, consegue tomar banho, consegue fazer tudo. E muitas vezes as pessoas que têm a visão, têm a audição, elas reclamam de qualquer coisa, reclamam de tudo. Eu acho que a gente tem que aprender mais ainda com pessoas que têm essas deficiências, porque muitas vezes a gente reclama tendo as coisas, sendo que quem não tem assim, a audição, não tem a visão,
para elas, assim, é como se fosse como se fosse nada no sentido de é uma pessoa normal. Claro que ainda tem as questões da acessibilidade que precisam muito ser mudadas, precisam muito ser alteradas. Ainda vejo muitos pisos táteis que dão de frente para poste, que eu acho um absurdo. Tem um aqui na minha cidade que ele dá para o mato, dá para o meio de um mato. É uma calçada que tem o piso que vai com tudo para o meio de um mato. E eu já falei eu até falo com meu marido, chego. Gente, se vem uma pessoa e vai usar isso, vai fazer o quê? Não vai nem para um lado, não vai nem para o outro, porque só vai reto, só vai para o mato. Então, seria isso. Muito obrigado pelo ensinamento que vocês estão dando para a gente. E é uma satisfação estar aprendendo. Obrigada, Esther. Mas não conta comigo para essa coisa de não reclamar da vida, não. Eu reclamo um monte. Nossa, eu reclamo demais. Muito! Inclusive do sol. O sol, eu reclamo muito do sol. Gente, eu saí de blusa preta, achando que ia ser frio. Aí tava um sol, aí quase morri. Depois tava um frio. Ai, Florianópolis faz todas as estações no mesmo dia. Desculpa. Não era para reclamar da vida? Perdão. Mas enfim, é só... Pode reclamar à vontade. Na verdade, só para quebrar o gelo. Na verdade, gente, a gente se sente normal. Eu não penso assim, nossa, eu não sou normal. Eu sou normal, eu sou assim todo dia. Existem muitos tipos de normal. Olha que doideira. E eu aprendi com uma professora que dá aula sobre inclusão, que é um teste anticapacitista, para a gente se fazer. Então, por exemplo, hoje a gente está falando basicamente de psicologia e aulas, né? Eu aceitaria ter aula com um professor com deficiência intelectual? Olha aí. Eu aceitaria ser atendido por um psicólogo cego? Porque a gente sempre pensa na pessoa com deficiência numa perspectiva verticalizada em relação à pessoa sem deficiência. E quando a gente inverte? É o teste dos testes. Pode falar, Danizinha, desculpa, eu achei essa parte legal. Não ia nem falar. Inclusive, a gente pensou nessa lógica quando a gente trouxe os personagens, né? A gente podia ter trazido o professor, por exemplo. Olha como o capacitismo é estrutural. Estrutural. Né? A gente poderia ter trazido um professor cego e aí pensar, né? Enfim. Ou psicólogo, né? Surdo. Enfim. Mas acho que é isso, gente. Passamos do horário agora. Estou preocupada. Daqui a pouco a Vivi chuta a gente daqui, o povo já está saindo. É isso, obrigada a Viver, obrigada a Vivi, obrigada a todo mundo. Desculpem o meu atraso para chegar, agora atrasando para sair, eu sou assim, meu jeitinho. Mais alguém gostaria de falar? Fazer uma ressonância, uma frase, alguma coisa para a gente devolver para a Dani, para a Jobis? Eu queria falar rapidinho que para mim foi de grande valia, meninas. Muito obrigada mesmo. É a primeira vez assim que eu estou tendo esse tipo de experiência, né? Eu lembro ano passado quando a Vivi me chamou no Imersão, Pri, a gente precisa ajudar a Jobis, vem cá, me ajuda a fazer descrição. Eu quase morri do coração, porque não tinha a menor ideia do que fazer. Então, assim, amei estar aqui com vocês e aprender tudo que vocês passaram. Obrigada mesmo, tá? De coração. Bom, eu quero dizer que eu estou orgulhosa, né? Porque são duas crias aqui da casa que falaram, que arrasaram, cada uma com o seu jeito. A Jobis com esse jeito, assim, uma voz gostosa, calma, e ela faz um suspense, depois vai e ela fala. E a Dani com essa energia, né? Essa energia leonina, assim, que chega e arrasa. E vocês conseguiram trazer com muita propriedade, muita segurança, trouxeram questões teóricas, sociais. Eu avaliando já o trabalho de vocês, já quero dar um feedback, mas eu já estou me metendo, eu não consigo. Mas vocês trouxeram a questão, contextualizaram, né, a questão da deficiência, atualmente, como que era antes, agora. Então, acho que vocês cuidaram com tanto cuidado, assim, com tanto carinho e passaram para a gente, assim, ensinando, né? E não tem como a gente não aprender com vocês e dessa forma tão bem estruturada como vocês fizeram aqui, meninas. Estou super orgulhosa.
e gostaria, assim, demais que todo mundo, todos da Viver, todos do Psicodrama, todos os psicólogos, todas as pessoas, todos, que o mundo inteiro pudessem escutar vocês ou uma palestra semelhante, sabe? Eu acho que a gente precisa realmente se reeducar, né? Inclusão é uma reeducação, já que a nossa matriz não foi tão inclusiva, então quem sabe a gente precisa se reeducar mesmo. E vocês arrasaram, fizeram um trabalho fantástico hoje à noite, e isso vai ficar gravado, né? Todo esse momento vai ficar gravado e a gente vai disponibilizar depois para outras pessoas que todo mundo precisa. Arrasaram, meninas, estou super orgulhosa e quero dizer que são alunas aqui da Viver, entendeu? Vou encher a boca aqui para dizer. E fico muito feliz e grata de vocês a todo momento, desde o início, nos apoiaram nessa ideia e fico muito feliz. Gente, quero agradecer então, agora em nome da Viver, toda a presença de todos, bom? E eu acho que foi muito, 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 muito bom ter vocês aqui. A gente tem aqui professoras, a equipe aqui da Viver, né? Uma parte da equipe, a outra parte vai assistir o vídeo, com certeza, alunos e alunos universitários, enfim, super bacana. Gente, um grande beijo para vocês, uma ótima boa noite, mais uma vez, obrigada a todos, e em especial a Jobice e Dani. Arrasaram, viu, meninas? Estou orgulhosa. Prepararam Obrigada, um Vivi. excelente material. Obrigada, Vivi. Gente, boa noite a Boa noite, todos. tchau, tchau. Boa Boa noite. noite. Um bom retorno para casa. Ó, Vivi, agora tem que dar o